Olá, crianças! Hoje nós vamos fazer a correção das duas atividades de história, tá bom? Do mês de maio. Vamos fazer das duas juntas porque já é uma sequência uma da outra e um arquivo só vocês já conseguem terminar, tudo bem? Então vamos às nossas regrinhas, né? Essa atividade pode ser feita imprimindo esta folha ou em um caderno ou uma folha que vocês já tenham em casa. Se você usar o caderno ou a folha avulsa, não esqueça de registrar a data e o título desta atividade. Você também pode fazer a atividade na tela e salvar um arquivo digital no seu computador. Lembrando que agora todos já estão com os cadernos, então pode deixar registrado no caderno, tá bom, pessoal? E daí quando a gente voltar, vocês já vão ter o arquivo, o conteúdo para a gente retomar, tá bom? Então, o título dessa atividade é O Encontro dos Índios com os Portugueses. Nesta atividade, você poderá relembrar como foi o encontro dos europeus com os índios. O texto abaixo é um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, que escreveu ao rei, para contar o que encontraram aqui no Brasil. Leia e depois responda as questões a seguir. E dali avistamos homens que andavam pela praia, uns 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos que chegaram primeiro. E o capitão mandou em terra a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que ele começou a ir-se para lá, acudiram pela praia, homens aos 2 e aos 3. De maneira que, quando o batel chegou à boca do rio, já lá estavam 18 ou 20, pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos, e suas setas iam todos rijamente em direção ao batel. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e ele os despuseram. Mas não pôde deles haver fala nem entendimento que aproveitasse por o mar quebrar na costa. Somente arremessou-lhes um barrete vermelho e uma carapuça de linho que estava na cabeça, e um sombreiro preto. E um deles lhe arremessou um sombreiro de penas vermelhas e pardas, como de papagaio. E outro lhe deu um ramal grande de continhas brancas, miúdas, que querem parecer de aljofar, as quais peças creio que o capitão manda a vossa alteza. E com isto se volveu às naus, por ser tarde e não poder haver deles mais fala, por causa do mar. E estando Afonso Lopes no piloto em um daqueles navios pequenos, foi por mandado do capitão a sondar o porto dentro, e tomou 2 daqueles homens da terra. Um deles trazia um arco, e 6 ou 7 setas. Logo, já de noite, levou-os à capitania, onde foram recebidos com muito prazer e festa. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas, do que de mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão atravessada, e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta, como um furador.
Tudo bem. Esse é um texto mais difícil de ler, porque ele tem a escrita da época, né? Então, vocês podem ver que tem algumas palavras aí que a gente não conhece. Tudo bem, olha lá, ó. No texto, podemos perceber como foram os primeiros contatos entre os índios e os portugueses. Letra A. Como é que o Pero Vaz descreve os homens que encontraram na praia? Então, tá bem aqui nessa última parte, tá vendo? A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes. Tá bem aqui, ó. Então, ele diz que eles tinham bons rostos e bons narizes, eram pardos e avermelhados. Olha. Letra B. Assim que chegaram, eles conseguiram se comunicar com os índios? Explique os motivos. Eles conseguiram, pessoal, falar com os índios? Não, né? Olha lá. Não. Pois o mar estava batendo nas pedras e fazendo um barulho. Bom, essa parte aqui também resposta. E agora, por que os nativos estavam armados? E quais eram as armas que eles estavam usando? Então, eles estavam armados, pois não sabiam quem estava chegando na praia. E as armas que usavam eram, né, arcos e flechas. Beleza? Tudo bem. Fácil essa, né? Todo mundo sabe dessa partezinha da história. Então, agora a gente tem mais um pedaço, ó. O texto acima é continuação da carta de Pero Vaz de Caminha ao rei. Leia e assine as alternativas corretas. Então, vamos ler mais um pedacinho da carta do Pero Vaz. Olha lá, ó. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira e bem vestido, com um colar de ouro muito grande no pescoço. Acenderam-se tochas e eles entraram, mas nem sinal de cortesia fizeram, nem de querer falar ao capitão, nem a alguém. Todavia, um deles fitou o colar do capitão e começou a fazer acenos com a mão em direção à terra e depois para o colar, como se quisesse dizer-nos que havia ouro naquela terra. E também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como se os houvesse ali.
Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram caso dele. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela e não lhe queriam por mão. Depois lhe pegaram, mas como espantos. Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, farténs, que são bolos, mel, figos passados, e não quiseram comer daquilo quase nada. E se provavam alguma coisa, logo a lançavam fora. Trouxeram-lhes vinho em uma taça, mal lhe puseram a boca. Não gostaram dele nada, nem quiseram mais. Trouxeram-lhes água em uma albarrada. Provaram cada um o seu bochecho, mas não beberam, apenas lavaram as bocas e lançaram-nas fora. Então, esse texto, pessoal, completo, vocês vão encontrar lá no livro 50 textos de história do Brasil. Tem bastante coisa bacana lá, se vocês quiserem dar uma olhadinha, fiquem à vontade. Então, vamos agora responder as questões, né? Letra A. Na festa que fizeram para se comunicarem, o que o capitão esperava que os índios fizessem? Ele esperava que eles se curvassem? Esperava que eles cantassem para ele? Que eles chamassem para dormir nas ocas? Que doassem instrumentos musicais? Bom, fácil, né? O capitão esperava que os índios se curvassem a eles, né? Os portugueses mostraram 3 animais para os índios. Quais foram eles? Foi aqui, né? Ó. Papagaio, carneiro e galinha. Os índios provaram das comidas dos portugueses. E o que o Pero Vaz percebeu? Que os índios adoraram as comidas e comeram muito bem? Não, né? Tudo que eles colocavam na boca, jogavam fora. Que os índios gostaram, mas comeram só um pouco? Não. Que os índios comeram apenas por educação? Menos ainda, né, pessoal? Então, a resposta certa é que os índios detestaram a comida e o vinho. Tudo que colocavam na boca, cuspiam. Tudo bem. Número 3, ó. Descubra a que palavra destacada no texto corresponde cada desenho abaixo. Então, aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para a gente reestruturar, para ficar mais fácil de vocês verem. Peraí. Que desorganizou todinho lá em cima. Então, a gente vai voltar aqui, ó. Vamos ver como ficou aqui. Então, aqui, ó, tá vendo? Tem os desenhos, letra A, B, C, D. E a gente tem que falar o nome que era aqui embaixo. Então, eu vou fazer assim, para ficar mais fácil, eu vou copiar aqui. E a gente vai deixar mais aqui pertinho, para a gente conseguir descobrir mais fácil, tá bom? Então, olha aí. Letra A, ó. Esse daqui. O que pode ser esse daqui? Hoje a gente chama de chapéu, né? Mas vamos ver como que ele fala aqui, ó. Olha aqui, ó. Um sombreiro preto, né? Ó, arremessou um sombreiro de penas vermelhas. Então, a letra A é um sombreiro. A letra B, ó, tá fácil, né? A carapuça do saci. Ó.
Letra B. Carapuça. A letra C são essas bolinhas aí, ó. Essas bolinhas, vamos ver aqui o que ele fala. Essa aqui, ó. E outro lhe deu um ramal grande de pontinhas brancas, miúdas, que querem parecer de aljofar. Então, ó, letra C, são essas bolinhas aí, ó. Aljofar. A letra G a gente já sabe, né, ó. Vamos colocar aqui. Ele fala que é um ramal. Um ramal parece ser um colar, né, ó. Pelo contexto. A letra H, ó, tá bem aqui, ó. Quando o batel chegou na boca do rio. Então, isso que a gente chama de canoa aí, ó. Ficou como batel. Vamos ver aqui mais um. Letra D. Ah, a letra D é fácil, né? É o castiçal. Ele tá aqui nessa outra parte, ó. Castiçal, tá vendo? Tá aqui nesse outro pedacinho. Então, a letra D, castiçal. A letra E é como se fosse um gorrinho também, né, pessoal? Olha aí, ó. Vamos ver aqui o que esse gorrinho quer dizer. Ah, ó, nós trocamos. Ele falou assim, ó, somente arremessou-lhes um barrete vermelho. Então, o barrete vermelho é a letra B. E a carapuça é o verdinho. Então, vamos trocar aqui. Carapuça. Tá vendo como tem que ler, reler. Letra E. E aqui nós temos como que é o nome mesmo? Fala. Já esquecemos. Olha lá. É um barrete. Barrete. E por último, a letra F, ó, essa jarra aqui, ó. Hoje a gente chama ela de jarra, mas lá na segunda parte do texto, ó, tá falando que é uma albarrada que guardava a água, né, ó. Aqui, então aqui é uma albarrada. Certo? Voltar para o lugar. Então, com isso, nós completamos o quadro. E agora aqui, ó, não dá pra gente fazer junto, porque ele fala assim, ó, agora use a sua imaginação e com poucas palavras escreva como você acha que seria um encontro dos portugueses com os índios nos dias de hoje. Então, se esses índios estivessem lá hoje em dia, como é que seria? Então, nesse texto, você também precisava lembrar de algumas regrinhas básicas que a gente tem, né? Olha aí, ó. Seu texto precisa ter um título, o texto precisa ter parágrafo e também precisa ter as falas do personagem utilizando o travessão. Então, depois eu quero ver esse texto no caderno de vocês, hein? Bem bonito, soltando a imaginação, certo? E agora aqui, ó, a gente entra na segunda atividade de história. Então, mesmas regrinhas. Para realizar esta atividade, você poderá imprimir o texto ou copiar em uma folha avulsa, mas vocês já estão com o caderno, acredito que a maioria já fez, né? Teve gente que colou lá no caderno de português, que foi a primeira orientação, não tem problema. O importante é estas atividades estarem com vocês e vocês conseguirem estar com elas em sala de aula, tudo bem? Então, muito bem. Vamos lá. Agora, a gente falou do encontro do português com o índio, então vamos falar do índio, né? Como que era esse índio?
Então, olha lá. Quando os portugueses chegaram, encontraram um povo que já eram habitantes do país. Se tratava dos indígenas, os primeiros habitantes do Brasil. Os índios eram povos organizados em pequenos grupos, chamados de tribo. Cada tribo tinha o seu costume, culturas, um chefe guerreiro chamado cacique e um chefe religioso chamado pajé, que também era o curandeiro da tribo. Os índios viviam livres nas florestas, caçavam, pescavam, colhiam frutos, plantavam vegetais, mandioca, milho, batata doce, entre outros. Gostavam de cantar e dançar. Seus instrumentos musicais são o tambor, o chocalho, a flauta e o maracá. Produziam armas, que eram o arco, a flecha, a lança, o tacape e a zarabatana. As terras onde viviam pertenciam a todos. Suas casas eram cabanas feitas de paus e barro, cobertas de palha ou folhas de árvores, e chamavam-se ocas. A reunião das ocas forma uma pequena aldeia chamada taba. Costumavam dormir em redes ou esteiras. Os índios andavam nus ou quase nus. Alguns usavam tangas e cocares feitos de penas coloridas de aves. O contato com os portugueses e outros povos tornou impossível a alguns grupos indígenas continuarem a viver com seu modo tradicional. Os indígenas precisaram abandonar suas terras ou mudar o seu modo de vida. Parte de seus costumes se perdeu com o contato com outras culturas e hábitos. Índios que decidiram viver na cidade passaram a usar roupas, comprar alimentos e objetos industrializados. Possuem carros, motos, frequentam escolas. Muitas tribos não possuem o pajé e vão para o hospital quando necessário. Alguns indígenas que se mudaram para regiões mais isoladas começaram a vender produtos artesanais e agrícolas de produção própria. Então, para saber mais, a Pro tinha deixado um link aqui para vocês com um videozinho bem legal, bem bacana. Quem acessou o formulário lá do Google Forms, ele já está disponível lá no corpo do formulário também. Mas vamos seguir aqui, ó. Imagens de armas produzidas pelos indígenas. Então, olha aí o que é um tacape. Essa madeirinha aqui, ó, tem uma pedra aqui em cima. O arco e a flecha, que é o mais conhecido por vocês, né? A lança, que muitos também já conhecem, como que é uma lança. E essa daqui, ó, é uma zarabatana. Esse instrumento, ó, esse negocinho aqui comprido, ele é vazado, né? Então, coloca-se a flechinha aqui, ó, com algum remédio, alguma coisa aí, sopra pela outra ponta. E aí atinge o animal ou o que ele está querendo atingir. Então, ele fala assim, ó, após a leitura do texto, responda as perguntas abaixo. Para se obter uma boa alimentação, o que os índios precisavam fazer? Ir ao supermercado para comprar seus alimentos? Não, né? Eles não iam comprar alimentos. Ir a feiras ou sacolões? Menos ainda. Plantavam, colhiam, caçavam seu próprio alimento? Sim, esse foi fácil, hein? Agora aqui, ó. Retire do texto o parágrafo que confirme a sua resposta. Então, ó, tá bem aqui. Quando ele fala, ó, que os índios, vamos copiar aqui,
Os índios viviam nas florestas, caçavam, pescavam, colhiam frutos, plantavam vegetais como a mandioca, o milho, a batata doce. Então aí, ó, vamos colocar aqui essa resposta que ele pediu para a gente copiar, né? Então, não tinha que fazer muita coisa não. Agora, o que ocorreu com os indígenas após o contato com os portugueses e os outros povos? O que aconteceu, pessoal? Olha lá. Eles tiveram que mudar seus hábitos ou foram para terras distantes. Agora, relacione no quadro abaixo o modo de vida do indígena que continuou na cidade e do indígena que mora em aldeias em lugares mais isolados. Então, ó, aqui, quem foi para a cidade? Precisou ir para o hospital, pois não tem o pajé quem foi para a aldeia, o que eles passaram a fazer? Quem ficou lá na aldeia passou a vender artesanato, né? Basicamente, essa é a diferença de um de outro. Quem colocou mais? Ótimo, tá? Depois na sala a gente vai socializar, certo? E agora, olha só, nossa atividade número 3. Foram 3 atividades, né? Então, a mesma coisa, é outra atividade, outro dia, tinha que colocar o cabeçalho, tinha que manter a organização, tá bom? Porque assim a gente consegue retomar e ter a organização cronológica aí da qual vocês fizeram, certo? Então, vamos ver. Ele coloca aqui uma música. Vou colocar para vocês também, pra gente ouvir e cantar junto, tá bom? Esse vídeo aqui tá com um problema, vamos ver aqui. Vou colocar o tupi. Então, era esse vídeo aqui que a Pro colocou para vocês. Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si. Todo mundo fala a língua de índio, tupi-guarani, tupi-guarani. E o velho cacique já dizia: tem coisas que a gente sabe, não sabe que sabe. O índio andou pelo Brasil, Brasil, deu nome pra tudo que ele viu. Se o índio deu nome, tá dado. Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Chacoalho, chocalho, chacoalho, chocalho. Vamos chacoalhar, chacoalho, chocalho, chacoalho, chocalho. Que o índio vai falar. Jabuticaba, caju, maracujá, pipoca, mandioca, abacaxi. É tudo, tudo.
jaburu, jararaca, jiboia, tatu, tu é tudo tupi. Tupi-guarani, arara, tucano, araponga, piranha, perereca, sagui, jabuti, jacaré, jacaré, jacaré. Quem sabe o que é aquele que olha de lado? É ou não é? Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Maranhão, Maceió, Macapá, Marajó, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Jundiaí, Morumbi, Curitiba, Paraty, é tudo tupi. Butantã, Tremembé, Tatuapé, 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 Tatuapé. Quem sabe o que é? Caminho do tatu. Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si. Todo mundo fala a língua de índio. Tupi-guarani, Tupi-guarani. Eo, 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 eo. Então, uma gracinha essa música, né? Do Cocoricó. Uma graça. Agora vamos lá as questões, ó. Ele fala assim: retire do texto palavras que usamos no nosso dia a dia que são de origem tupi. Então, tá fácil, né? Ó, lá ele fala maracujá, mandioca, pipoca, o que mais? Vamos ver aqui. Vamos ver. Tamanduá, urubu, jiboia. Olha quantas. Então, tamanduá e urubu. Quem colocou outras palavras, não tem problema, tá bom? Desde que tenha sido retirada do texto, tá certo? Muito bem. Agora, após ler e cantar, encontre as palavras citadas na música no caça-palavra. Então, olha só. Esse caça-palavra, olha só que belezinha. Já achei a primeira, ó. Maracujá. Maracujá, deixa eu ver aqui, não tem nenhuma. Olha, mais uma, achei. Jacaré. Desse lado aqui nenhuma. Também mais nenhuma. É assim que a gente faz um caça-palavras, ó. Ó, jaburu. Primeiro a gente vê tudo em um sentido e depois tudo no outro sentido. Então aqui acabou. Agora vamos ver na horizontal. Primeira linha não tem. A segunda também não. Nem na terceira. Aqui a gente também não tem nenhuma. Ó, achei tatu. Tatu. Achei Brasil. Mas Brasil tá lá no texto? Vamos ver se essa palavrinha Brasil está no texto. Vamos ver. Não tem Brasil aqui no texto, né, gente? Vamos ver se qual é o problema, sabe? Essa tabela. Ah, chacoalhou. Tem essa palavrinha aqui lá, ó. Chacoalhou. Tá vendo? Bem aqui.
Cadê? Aqui, ó. Chacoalha. Parece que chacoalha, né? Chacoalha, chacoalhou. Peraí, vamos pintar tudo de novo. Todas as letrinhas. Vamos ver mais uma. Ela deve estar bem aqui. Vamos ver. Tatuapé, Tremembé, Maceió. Brasil não tem, pessoal. Então, a gente não vai pintar, mesmo que a gente tenha encontrado aquela palavrinha lá, mas a gente não vai colorir ela não, tá bom? Porque ele pediu a referência do texto. Se ele tivesse dito que podia ser qualquer palavra, aí tudo bem. Mas como ele pediu a referência do texto, não vamos grifar, certo? Olha aí, ó. Chacoalha, chacoalha. Oh, muito bem. Tatu, já fizemos lá, né? Então, são essas palavrinhas aí. Se alguém encontrou mais alguma palavrinha que a Pro não encontrou, escreve pra Pro, tá bom? Mas lembra, tem que estar no texto, tá? E agora responda, olha. Número 3. A que o autor da música se refere no trecho que diz: "E o velho cacique já dizia: tem coisas que a gente sabe e não sabe que sabia." Essa é uma resposta pessoal de vocês. Mas vamos pensar aqui, ó. E o velho cacique já dizia: tem coisas que a gente sabe e não sabia. Então, vocês sabiam que maracujá foi o índio que deu esse nome? Esse é um exemplo que talvez alguns não tenham, não se lembrava, não tinha esse conhecimento, né? Mas a gente já sabe que vem de lá, né? De algum lugar veio essa língua que a gente fala, né? Português. Então, é uma mistura, né? A nossa língua é uma grande mistura. Então, a gente pode escrever aqui, ó. Eu não tinha o conhecimento de que a palavra maracujá era da língua tupi, mas já imaginava que tinha influência dos índios, certo? Então, essa é a minha resposta pessoal, tá, pessoal? Depois, na sala, a gente vai fazer roda de conversa e a gente vê as respostas de vocês, tá bom? Número 4. Explique esses versos da música. Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si. Que também é uma resposta pessoal, né? Mas eu vou colocar a minha. Eu entendo que todos temos a herança dos índios em muitos aspectos, como na cultura, no modo adaptado de viver. Não é que todo mundo
que vive sem roupa, como eles viviam, né? É um modo adaptado. A gente tem alguns costumes, né? Fazer festas, por exemplo, com a nossa família. Então, isso é uma maneira adaptada, né? Na cultura, no modo adaptado de viver. A comida é a principal, né, pessoal? A comida é uma grande influenciadora, né? Entre tantas outras coisas, né? Como brincadeiras. A gente brinca de um monte de coisa que foram os índios que ensinaram. Então, tem um montão de coisa, quero ver as respostas de vocês. Tá bom? Então, aqui acabou as 3 atividades de história que vocês tinham que fazer. Tá certo? Até a próxima!